E aí, pessoas, tudo bem? Vamos resolver essa questãozinha da UDESC aqui de 2018, onde basicamente você tem que entender aonde ocorreu a ruptura com o modelo do Rutherford e por que que o modelo do Bohr ele explica melhor o comportamento atômico do que a gente tem a noção de ciência hoje em dia. Bom, basicamente a gente está falando aqui da virada do século XIX, onde os cientistas queriam entender por que que os átomos, por que os corpos emitem luz. Se pegar uma barra de ferro e esquentar ela, ela vai chegar a uma certa temperatura e a partir dali ela começa a emitir. Hoje em dia a gente chama esse assunto na física, né, de radiação do corpo negro, e ela acabou evoluindo junto aí com a estrutura dos modelos atômicos. A ideia do modelo atômico do Rutherford é que ele é aquele sistema que ele se assemelha, né, ao sistema planetário, aquele átomo do diminêutron clássico, né, onde você tem um núcleo massivo com prótons e nêutrons, enquanto isso os elétrons eles vão ficar aqui rotacionando, né, ao redor desse teu núcleozinho aqui, em órbitas ao redor desse seu núcleo. Porém, esse modelo acaba tendo aqui incoerências quando a gente pensa no porquê que os átomos emitem. Qual que é a ideia? Hoje a gente sabe que cargas elétricas em movimento geram campo magnético, isso como lei de Ampère. E campo magnético variável gera um campo elétrico, que é a lei de Faraday. Então a luz ela não é nada mais, nada menos do que uma junção dessas duas leis físicas, onde você tem então uma onda eletromagnética sendo autossuficiente, isto é, um campo elétrico que gera um campo magnético e um campo magnético que gera um campo elétrico. O problema do átomo de Rutherford é que, você olha aqui de cima, por exemplo, né, você teria aqui o núcleo, um elétronzinho que ele está girando, por que, que ele iria emitir luz? A ideia para o Rutherford é que, como ele é uma carga elétrica, ele está em movimento, carga elétrica em movimento geraria aqui um campo magnético. E esse campo magnético, uma vez que ele está fazendo aqui um movimento de rotação, esse campo magnético vai ser um campo magnético variável também, vai gerar um campo elétrico, e por isso, então, ele gera aqui um campo magnético, e por sua vez geraria também aqui campo elétrico. E aqui teria a luz, que é uma radiação eletromagnética. Mas, como existe a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ao emitir aqui uma certa frequência, ao emitir aqui uma certa radiação, essa radiação tem uma certa energia. Da onde que vem a energia necessária, então, para a gente emitir? Se do nada eu estou jogando energia para fora, né, em forma de radiação, alguém tem que perder energia. Então, o elétronzinho que estaria aqui rotacionando, ele deveria perder velocidade. Só que conforme ele vai girando, então, o átomo vai emitindo luz, esse elétronzinho ia perder velocidade, e conforme ele ia girando cada vez mais devagar, a trajetória dele deveria ser uma espiral, até que chega um momento que ele iria colidir aqui com esse teu núcleo, e ao colidir com o núcleo, se desintegraria. A gente sabe que não é isso que acontece, tanto que a explicação do porquê os corpos emitem luz não é mais de acordo com o átomo de Rutherford, e sim através do átomo de Bohr, onde você vai ter aqui o núcleo, porém os elétrons eles não emitem luz porque eles estão simplesmente girando, mas sim porque eles estão em camadas fixas, né, em camadas ali quantizadas, e quando eu tenho um elétronzinho numa camada, ele tem que primeiro absorver energia, né, ou ganhar energia para ir para uma camada mais externa. Quando você esquenta um corpo, ele pula de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E quando ele retorna para a camada anterior, ao fazer esse retorno, ele tem que se livrar da energia que ele absorveu, né, o calor, por exemplo. Então, para se livrar dessa energia, na hora que ele retorna, né, para uma camada ali mais interna, ele acaba emitindo uma radiação, ele acaba emitindo aqui luz. Então, os corpos emitem luz porque os elétrons retornam a uma camada anterior. Não porque ele fica simplesmente girando e conforme ele vai girando, ele vai emitindo luz de maneira contínua. Então, os erros são justamente esses, né? Que aqui, para o átomo de Rutherford, nesse aqui de baixo seria o modelo de Bohr. Para o átomo de Rutherford, o elétron ele iria emitir energia de maneira contínua e uma hora ele iria fazer aqui uma trajetória em forma de espiral, de tal maneira que ele ia colidir com o núcleo. Hoje a gente sabe que essas órbitas elas são quantizadas, elas são órbitas fechadas. E com isso a gente pode aqui assinalar agora os verdadeiros ou falsos. Né? Ele pede analisa as proposições com base nas falhas. Então ele quer saber o que é uma falha e não o que acontece. Às vezes tem coisa aqui que acontece, né, no modelo do Bohr, por exemplo, mas eu quero saber o que acontece no modelo do Rutherford e que é uma falha. Então tem um. O elétron, como uma carga elétrica, estando acelerado, ele deveria estar sempre emitindo radiação. Pois é, como ele estaria sempre acelerado, né, uma vez que ele faz uma curva, ele teria uma aceleração centrípeta. Cargas elétricas aceleradas deveriam emitir radiação. Então, esse aqui seria um erro. Esse item que a gente marca. É uma falha, sim, desse modelo de Rutherford. Tem dois. A trajetória do elétron deveria ser uma espiral. Ah, mas não é assim. Pois é, mas justamente ele quer que você aponte as falhas. Então, isso é uma falha, não é assim que acontece.
modelo do Rutherford, se fosse verdadeiro, é isso que deveria acontecer, tá? Essa que deveria ser a ideia. Se o Rutherford fosse o modelo correto, o elétron ele estaria emitindo sempre radiação, sempre que os corpos estão emitindo luz, em situações específicas, assim como os elétrons não colidem com o núcleo. Então, se o modelo de Rutherford fosse verdadeiro, esses dois itens iriam acontecer, né? Então são duas falhas. São duas provas, contestações, que comprovam aí por que o modelo do Rutherford está errado. Tem três. O elétron deveria emitir radiação somente com uma única frequência. Sim, que quando ele pula, essa frequência tem a ver justamente com a diferença de energia. Quem disse o modelo do Bohr, e é o que está correto, não é uma falha do modelo do Rutherford. Então, isso aqui está correto, mas não vou marcar, porque isso aqui é as falhas. Tem quatro. O elétron não deveria emitir radiação porque ele estaria numa órbita fechada. Quem fala isso de novo é o átomo de Bohr. A gente quer ver os erros do átomo de Rutherford. Sobrando então o item 5. O elétron deve emitir radiações em diferentes comprimentos de onda. Pois é. Hoje a gente sabe que conforme o elétron pula de uma camada para outra, já que o salto é sempre igual, ele vai emitir sempre a mesma luz. Por isso que determinados materiais emitem sempre a mesma cor. Agora, se o modelo de Rutherford fosse verdadeiro, ele deveria ir mudando a cor conforme ele vai se aproximando aqui, então realmente seria um erro. Portanto, os três erros do modelo do Rutherford estão aqui. E tem 1, 2 e 5. A alternativa correta, a letra C. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e se quiser estudar comigo, a plataforma está online, beleza? Pessoas, até a próxima questão.